Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro encontro do projeto Potências Negras. Hoje eu vou conversar com a Gladys Cazumbá. Ela é gestora de recursos humanos, analista de treinamento, de capacitação, escritora. A gente vai bater um papo muito bacana sobre empreendedorismo. Eu vou fixar aqui na live o tema de hoje. Nosso tema de hoje é possível empreender em tempos de crise? Então, vamos esperar o pessoal chegar para a gente iniciar esse bate-papo incrível, tá bom? Vamos ver se a Gladys ela consegue chegar. Esperar aqui. Para quem está assistindo gravado, o objetivo desse projeto é principalmente divulgar, dar esse espaço para divulgação de todas as mulheres, toda mulher preta. Opa, minha convidada chegou aqui. Gladys, deixe eu aceitá-la. Melhor dizendo. Vamos ver. E aí? Gladys, você não está conseguindo, não? Deixa eu te chamar aqui novamente. Já. Gladys não está conseguindo entrar. Olá, Glória, seja bem-vinda. A galera tá chegando aqui. Porém, a minha convidada não está conseguindo entrar. Gente, sinalizem para mim, por favor. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Sinalizem com positivo, por favor. Se sim. Ah, não. As pretas mais lindas e inteligentes são porque você não está aqui. Infelizmente, live, por enquanto, só são 2 pessoas. Mas me diga aí, minha gente, vocês conseguem me ver e me ouvir? Por favor, me sinalizem. Todo mundo me vê e me ouve? Porque eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo conectar com Gladys. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar mais uma vez. Oi! Oh! Vale! Que horror foi esse? Apareceu! Tudo bom, Flavinha? Tudo massa, é contigo. Ai, tudo bem, graças a Deus. Eu tô esperando você. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu aparelho? Será que não vai funcionar hoje? Mas tudo conspira a nosso favor, minha filha. Tá dando tudo Ah, eu certo. acredito nisso, viu? E é uma das características do empreendedor, né? Que ser resiliente e saber que as coisas têm que acontecer no sentido de você precisa ter perseverança. E aí, o tema de hoje, né? Isso, inclusive, deixa eu fixar aqui, né? Acho que não tá fixado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fixar aqui o tema para quem chegou. Pronto. Primeiro, dar as boas-vindas a você. Muitíssimo obrigada. Acompanho seu trabalho já há algum tempo. Nós nunca nos vimos, né? Mas eu sou sua fã. Acompanho seu trabalho já há algum tempo. E eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Quando você aceitou meu convite, eu dei pulo de alegria, né? Então, poder compartilhar contigo esse bate-papo incrível.
nesse projeto que visa, que tem como principal objetivo trazer visibilidade para nós, mulheres pretas, e fazer com que as pessoas entendam que a gente pode ser o que quiser, né? Então, dentro de vários campos, de diversas possibilidades, a gente vai trilhar o nosso caminho de acordo com o nosso propósito, com aquilo que faz sentido para a gente, né? Com aquilo que a gente quer. Então, para a gente começar, o tema do nosso bate-papo de hoje é possível empreender em tempos de crise? Eu sei que você não está empreendendo em virtude da pandemia, você já empreende há algum tempo, então a gente vai conversar sobre isso. Eu também empreendo, então, a partir do lugar de falar de cada uma, da experiência de cada uma, a gente vai trocar. Tá? Então, eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Quem é Gladys Casumbá? Esse nome forte, né? Ai, Flávia, esse nome forte, né? Primeiro vem de um erro de cartório, né? Porque quando foram me registrar, saiu lá o Gleides, que não era para ser dessa forma, era para ser o Gleides comum. Ah, é Gleides, aí, não é Gladys? Não, é Gladys, é Gleides. Ah. Fico feliz por você ter me feito esse convite. Para mim é sempre uma honra poder partilhar dessas experiências que eu vivo. Empreender uma ordem dentro da minha casa, porque criar soluções dentro da minha família, empreender sempre foi uma palavra de ordem. Então, faz parte do nosso contexto. Quem é Gleides, né? Gleides é multifacetada, porque quem empreende tem que ter isso, tem que ser multifacetada, tem que viver de experiências e tem que acreditar que pode ser um ser produtivo. Eu sou facilitadora em aprendizagem hoje, sou administradora por formação, amo trabalhar com pessoas e desenvolvimento de gente. Tenho 4 cachorros, sou mãe de um garotão de 15 anos, tá? Tenho uma companhia maravilhosa que é o meu marido, a gente está juntos aí há 21 anos, então desde menina que estou com ele, casamento, a Ládia tá aí, a Ládia é um prazer te ver, falar com você, quer dizer, ouvir você, ver suas escritas aí, é maravilhoso. A gente sabe que a gente aí somos profissionais de guerra mesmo e dispostas a vencer os desafios. E Gleides é isso, muito facetada, minha amiga. Eu poderia lhe dizer vários títulos aqui, mas o mais importante é que eu sou uma mulher corajosa. Eu acho que de todos os títulos, define, esse de coragem é o que me define. Muita coragem e muita resiliência, viu, Flavinha? E empreender, para mim, é isso, coragem e resiliência. Dentro desse contexto que a gente vai trazer, do nosso espaço de fala, é muito bom para mim poder contribuir e saber que o ato de continuar agindo com coragem vem inspirando outras mulheres a seguirem da mesma forma. É isso. Essa é Gleides. Massa. Aqui eu não poderia fazer uma introdução melhor, você, né? Falar de você mesmo. Eu sei que você tem uma empresa que é Entusiasmo, não é isso? Isso. Casa muito com essa energia massa que você traz na sua fala, no seu rosto, no seu sorriso. É por aí? Esse é o motivo da escolha do nome? Exatamente. Inclusive, é uma das características que é encontrada dentro do meu perfil comportamental. Essa energia vibrante que faz com que as coisas aconteçam. Entusiasmo significa Deus dentro de si, e um outro aspecto é você direcionar a energia para aquilo que importa, que é focar na solução de problemas. A Entusiasmo, ela surgiu, na verdade, do grupo operacional... Desculpa te cortar, você ficou congelada. É só para mim, pessoal, ou vocês também estão enxergando Gleides assim, meio congelada? Ainda estou congelada? Tá congelada. Eu te ouço, mas a sua voz, sua imagem tá bem chuviscada. É só para mim, gente? Diz aí, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é isso mesmo, tá congelada. Agora Estou parece congelada? Que agora não entendo. Voltou? Voltou. Pronto, então, Flávia. Você estava falando sobre entusiasmo, como é que surgiu e tal. Isso. A Entusiasmo, ela surge exatamente do Grupo Operacional de Treinamentos de Entusiasmo, que é um grupo voltado para voluntariado, onde tem um grupo de mulheres ou de profissionais que atua, a maioria é mulher, que atua com os projetos Dons que Inspiram. Né? Esse grupo é um grupo de parceria,
tá? Onde as pessoas terminam se ajudando mutuamente em habilidades, competências e conhecimento de uma forma geral. E dentro desse grupo surgiu o entusiasmo. Então, dentro do entusiasmo, hoje eu tenho o Grupo Operacional de Treinamentos que atua com projetos voluntários voltados para o desenvolvimento de pessoas. Entusiasmo é esse pique mesmo, essa energia que você sente daí, essa vibração por querer fazer as coisas da melhor forma, inclusive entregando o seu melhor, né? Tem alguém dizendo aqui, arrumo porque eu quero ver esse sorriso bonito dela. Porque disse que estava congelando. Pronto, Ana. Olha, vou lhe dizer, Mais. eu assisti uma live essa semana com o Senhor do Tempo, Christian Barbosa. A live dele, o homem com R$ 1 milhão travou. Depois disso eu digo, a minha pode travar quantas vezes quiser, que eu não estou nem aí. Mas enfim, gente, me perdoem. Eu estou do lado do roteador, porque eu tenho um ambiente para isso. E também eu estou com os dados móveis, então não tenho muito o que fazer agora. Tudo que eu podia fazer para garantir o sucesso desse dia foi feito. Agora encarar com bom humor e relevar, porque aí agora a gente tem que se conectar com as nossas falas mesmo. Vamos junto, né? Vamos, Flavinha. Certo, agora tá massa. Tá tudo certo. Agora, Gladys, você traz aí uma experiência. Desde o início, na sua fala, você repete coragem e resiliência. Coragem e resiliência. Da sua experiência como empreendedora, eu sei que hoje você não só empreende, né? Você também tem um trabalho formal. A gente falou sobre isso nos bastidores. Assim como eu também ainda tenho trabalho formal. Porque eu ainda não consigo me manter apenas no trabalho de coach. E é sobre isso que eu quero falar com você. Né? É claro que quando a gente pensa num planejamento estratégico da nossa carreira, a gente cria metas, né? A gente cria etapas. E à medida que a gente vai alcançando esses objetivos, a gente vai dando novos passos, a gente vai alcançando, projetando, planejando novas coisas, novas transições. Você tem transição de carreira assim como eu também. Mas o fato de você ser mulher e ser negra, você acha que isso retardou o seu processo de independência? Talvez se você, na sua experiência, na sua vivência, se você fosse uma mulher branca, por exemplo, você acha que as coisas seriam mais fáceis para você apenas por ser branca? Certamente. Certamente, inclusive na minha jornada de vida e carreira, eu fui tolhida muitas vezes por ser negra. Por ter traços negros, características de negro, jeito negro. Né? Em alguns ambientes corporativos, isso é forte. Nós sabemos disso. E mesmo eu tendo competências, em alguns momentos, em organizações baianas, inclusive, de cunho baiano mesmo, sabe? Local, isso é muito forte. Né? Até porque existe a rotulagem, né? Onde tais características têm a ver, segundo eles, tem a ver com conhecimento e não tem. Então, nessa época, inclusive, não se falava tanto de avaliação de desempenho. Hoje eu tenho 37 anos e não se falava de recrutamento por competência. Se falava de recrutamento por relacionamento. A indicação ainda era muito forte. Não que hoje não exista, isso existe. Hoje, inclusive, Flávia, eu saí da empresa anterior em abril, com a pandemia, não retornei, né, não fui chamada e iniciei uma nova rotina agora, com uma outra organização. Mas fui validada nessa outra organização por essa experiência e essa potencialidade de entrega. Se fosse um tempo atrás, eu não seria. Talvez não seria. Né? Pensando nas condições que tinha, nos níveis de conhecimento, na entrega, na tal meritocracia que as pessoas validam tanto, mas meritocracia não serve para se aplicar em todos os lugares, principalmente quando a gente fala de vulnerabilidade socioeconômica, porque isso impede a educação, ao acesso à educação. E eu assisti isso e assisto isso muitas vezes hoje. A gente tem agora o painel das escolas públicas, né? Meu filho é estudante de escola pública, ele está sem ter aula, nem aula online, nem aula presencial, não tem nada, não tem acesso a nada. Então, pensando nisso, sim, eu fui tolhida muitas vezes por ser negra. Eu tinha um chefe, para você ter noção, Flávia, que ele, durante um período, isso eu já estava na fase de analista já. Você sabe, quando a gente vai entrando na fase de analista corporativo, e hoje eu trabalho mais como consultora, né, dentro da área de consultoria, e um posicionamento mais estratégico, nessa época, ele dizia assim, se abaixe aí para mim, para você colocar a tomada do carregador do notebook. Ele poderia se abaixar, mas ele dizia para mim, se abaixe aí,
Faça isso aí. Todas essas coisas que eu Para recebi. demarcar quem era você na cabeça dele, qual era o papel dele, né? Exatamente, exatamente. Porque naquele espaço social, no espaço de fala, ele era autoridade, mas eu não era merecedora daquele lugar porque eu era negra. Uhum. Você imagine isso? Eu passar por vários dias. Tinha dia que quando ele chegava, eu nem estava lá, ia tomar um café para não olhar para a cara dele. Tomar um café para dizer assim, quando ele se arrumasse todo, eu aparecia. Mesmo eu chegando mais cedo, mesmo eu batendo no ponto, mesmo eu cumprindo horário. E mesmo eu fazendo entregas de qualidade. E aí a avaliação por competência ela não existia naquela época. Né? É muito complicado e desafiador para a mulher negra, porque ela também, dentro desse espaço, ela não está pronta, ela não se sente preparada para se sentir merecedora. E muitas vezes, eu estou acompanhando o seu Instagram, e aí você diz o seguinte aqui, eu acho bem legal, te ajudo a despertar o seu potencial. Muitas mulheres negras, hoje, não conhecem o seu espaço e não se valorizam por não se considerar merecedoras. Aí eu lhe digo, coragem, né? Muito corajosa. Eu dizia, esse espaço é meu, eu estou aqui porque eu estudei para estar aqui e eu mereço esse lugar. Que E aí eu massa. fui trabalhando internamente. Esse potencial que eu não tinha mentor, eu não tinha. Hoje a gente tem várias acessibilidade a vários processos de desenvolvimento, de carreira, competência, talento, de graça, inclusive, de fácil acesso. É importante que você tenha conexão com a internet e a partir disso você acessa o mundo. E naquele momento, para mim, não era tão acessível, mas eu queria. E mesmo sendo dito para mim que eu não poderia estar, e eu ouvi isso em alguns lugares, não. E a fala é assim, a fala é mansa, doce e miserável. Não. Não se preocupe, sua hora vai chegar. E Exatamente. tome-lhe trabalho nas suas costas, mas você não é merecedora. Não se preocupe. Logo você vai ter o seu espaço aí. Logo vai dar tudo certo para você. Mesmo que aqueles que estavam ali para garantir a cultura do processo organizacional dizendo que não. Então, eu tinha muito que me basear no processo de educação. Por isso que eu sou amante da educação, Flávia. Porque é ela que te assegura espaços que você jamais conseguiu imaginar. Estudar. Todo mundo. Né? Eu estava revisitando aí alguns processos de administração, que sou administradora da formação, no suporte da graduação em gestão de pessoas, e tenho várias outras certificações que são importantes para mim. As certificações garantem que eu passei por aquele lugar, e aí vem a importância das certificações. E nesses espaços foi que eu consegui enxergar o meu potencial. Primeiro, com medo, aí de novo veio o agir com coragem. Eu puxei muito na coragem porque eu tinha medo de errar, e nós, como mulheres negras, no nosso papel, a gente se cobra mais, né, dentro dessa realidade. As pessoas não entendem que aquele espaço pode ser compartilhado e às vezes não entendem que a gente tem competência para assumir determinados lugares. Com certeza é uma realidade que você também viveu e vive em alguns momentos. Claro, claro, porque infelizmente não acabou. Nesse seu relato que você traz dois elementos que eu achei fantásticos na sua fala, né? Você fala da meritocracia, que é uma falácia, não existe. A gente não pode falar de meritocracia. Pensar em meritocracia é pensar em condições iguais. Mas que condições iguais são essas? Com abismo Não social. existe. Então, meritocracia é uma mentira, né? Que inventaram pra gente. E que ainda bem que a gente não acredita, né? E aí você traz. Meritocracia é um risco social, viu? Sim, sim. E aí você É traz. um, Diga, fale. é um risco social porque leva a gente a acreditar que a gente pode igualmente competir com aqueles que têm melhores estruturas. E isso não é verdade. Não é, não é. E veja que. E aí você traz uma outra coisa. E eu fiz uma live muito bacana com a Ana Machado, que está aqui assistindo a gente. Nós falamos sobre o que é sucesso, o que é carreira, e como para nós mulheres ter esse entendimento, essa aceitação é mais difícil, né? Porque nesse processo de construção que a gente vê, a gente ouve desde pequena que a gente pode aguentar tudo, e a gente ouve desde pequena que esse lugar não é pra gente. A gente tem que estar no lugar de subalternidade, né? Mulher negra não é para ascender socialmente, não é para ascender intelectualmente. Que ousadia é essa, né? Nossa, de estar nesse lugar que não é nosso, não é pra gente.
E aí vem uma pessoa como você e mostra que não, que é nosso lugar sim. Mas, veja, deixa eu ler aqui a Shirley, não sei se é assim que pronuncia. Infelizmente nunca foi reconhecida. Meritocracia é mito, pois é. A Ládia disse, e as certificações referendam o conhecimento que você possui. Pois é, e veja, a gente não vai entrar nesse mérito, mas não tem como não discutir isso. No caso que aconteceu aqui em Salvador, que tomou uma repercussão nacional de uma falsa professora de direito que chegou à coordenação do curso de direito sem nunca sequer ter cursado direito. Veja que ela se apresentava, bastava a palavra dela, né? Ela aí não Exatamente. se sabe ao certo se ela apresentou certificações falsas, enfim. Mas, inclusive, tem uma entrevista em que um professor, doutor pela UFBA, perdeu o cargo para ela, concorreu com ela e ela foi aprovada. Então, como não Sim, como não dizer que isso também não teve um ato, uma ação racista preconceituosa nesse contexto? Então, se for aqui, se a gente for falar dos nossos causos, a gente vai passar aqui as 4 horas que a live permite. vai, É o que a gente pode vai, fazer. Flávia. E aí vem a questão do empreendedorismo. Eu penso que logo quando a gente fala se é possível empreender, inclusive na pandemia, que é o nosso em crise, que a pandemia trouxe esse sintoma de crise mais forte, é possível, inclusive eu digo para vocês, a primeira instituição a se pensar em empreender é você mesmo. Você é o primeiro órgão público ou o primeiro órgão privado a se pensar em empreender. Quer gastar energia, quer gastar tempo, quer gastar dinheiro, gaste com você. Gaste tudo que você tem com você, para que você consiga alcançar os lugares que você entende que você merece. Então, empreender significa encontrar soluções inovadoras a partir da criatividade, inovação e resiliência, como competências básicas, compreendendo o seu papel de protagonismo e autorresponsabilidade. Então, nesse mundo de tantas competências que eu trouxe muito rápido, você é a primeira organização a pensar em buscar resultado para si mesmo. E as pessoas às vezes não percebem. A partir dessa idealização de que você é o próprio recurso, de que você é a própria organização, você consegue imaginar fora, se pensar fora da caixa. Então, quando a gente fala se é possível empreender, sim, você, vulnerável socialmente, é a primeira instituição que deve pensar em empreendedorismo. Porque você tem que primeiro criar soluções dentro do contexto de vulnerabilidade social, dentro das suas dores, das suas lutas, em como se resgatar. É você e sua própria mão aqui, ó. Oi, oi, me socorre, me socorre. Então, empreender, para mim, eu aprendi sobre empreendedorismo desde o tempo em que eu via o mundo com atrofia óssea, cheia de problemas físicos, inclusive, né? Não nasci toda certinha, passei por um processo incrível aí de cura. E aí, minha mãe me dizia assim, olha, ou a gente trabalha, Gleides, vendendo geladinho, que na época a minha mãe fazia geladinho, que os dedos chegam e cortavam, ou a gente, ou você vai estudar, você vai fazer o quê? Aí eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer curso de noite. Esse era meu tempo. Eu não tinha tempo para fazer farra. Então, eu tinha que virar uma metralhadora de empreendedorismo, porque eu tinha que criar soluções o tempo todo que me trouxesse condições pensando nas minhas dores. Eu era a primeira instituição da minha vida. E as pessoas não se reconhecem como primeira instituição. Você é o primeiro órgão privado do mundo que merece atenção plena de energia, pensando em posicionamento estratégico, pensando em como trazer renda, pensando em como fazer sua organização funcionar. Você tem que pensar em você como seu primeiro plano de negócio importante e principal. Quais são as estratégias? Reconhecimento de mercado, reconhecimento financeiro, parceiros dentro dessa rotina e ações que gerem novos recursos. Para que você primeiro se mantenha, daí E pensar para fora. uma Você já aula de imaginou isso? empreendedorismo aqui, viu? E É. a gente aproveita de graça, de grátis, como a gente fala aqui, né? Agora, Gleides, me diga uma. Vai ser difícil para mim te chamar de Gleides, viu? Porque é um processo de... Fique à vontade. De todos os nomes, eu sei que sou eu. Mas aí você trouxe uma coisa que você trouxe vários elementos bacanas para a gente discutir. Assim, nós, de maneira geral, o brasileiro e o baiano em especial, nós somos muito criativos, né? Nós somos criativos por natureza. E aí, veja, existe um despreparo
Isso ficou provado na pandemia. Claro, o Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado da Bahia, mas o Estado em si não dá essa condição para o micro e pequeno empreendedor, né, para que ele se mantenha. Muitas empresas fecharam. Hoje, quase 70% dos empregos formais gerados no Brasil são gerados, são mantidos por pequenas e médias empresas. E são essas mesmas pequenas e médias empresas que não tiveram apoio do Estado, que, portanto, fecharam, tantas delas, né, durante a pandemia. Gente que depositou a sua vida inteira, a sua aposentadoria, o seu FGTS da vida toda, né, a sua, enfim, todo o seu patrimônio, viu tudo ruir porque não teve o apoio do Estado. Mas sobre isso, você falou aí sobre planejamento estratégico, você falou sobre pesquisa de mercado, mas a gente sabe que para o pequeno, o micro, pequeno e médio empreendedor, muitas vezes é muito difícil, né? Ele, ele conseguir acesso a essas ferramentas. Primeiro, por um próprio processo de desconstrução, né? As pessoas acham que é difícil, que ele não vai conseguir, que ele não vai entender. A gente sabe que tem o Sebrae, que é um suporte muito importante para muitos pequenos empreendedores. Tem vários cursos online, mas eu quero que você me diga, a partir da sua experiência, Gleides, para esse micro, pequeno empreendedor que está começando, que caminhos ele deve seguir? Porque às vezes a pessoa tem boa vontade, tem boas ideias, mas não tem muito dinheiro, não tem muitos recursos e também não tem a tão necessária estratégia, né? Eu tenho um exemplo aqui na minha casa, eu tenho um irmão que tinha uma empresa de quentinha e ele fechou a empresa em pouco mais de 2 anos, porque ele tinha uma mão de obra maravilhosa, né, que fazia comida e tal, tinha clientes, mas ele não sabia gerir o negócio e a coisa desandou totalmente. Então, eu gostaria que você falasse, a partir da sua experiência, como é possível, né, gerenciar toda essa questão, toda essa complexidade que às vezes é iniciar um empreendimento. Flávia, eu tenho conhecido pessoas assim, com grandes potenciais, inclusive com aporte financeiro. Quer dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu tenho criatividade, mas eu não consigo botar as coisas para rodar, não roda. Meu PDCA não dá certo. Piorou meu SPDCA, que é a correção do PDCA, que é a implantação do plano de ação, não roda. Eu, como empreendedora, eu lhe digo que eu sou minha própria experiência. Então, o primeiro recurso que você deve trazer à tona é o autoconhecimento. Porque quando você começa a empreender, você começa a lidar com a pressão externa. Uhum. Mas a primeira pressão que você começa a lidar no seu dia a dia e na rotina é a sua pressão interna. É esse lugar que você disse de merecimento. E sabendo seus talentos, reconhecendo suas forças, reconhecendo suas potencialidades, suas competências. Principalmente competências. É saber o que precisa aprender. Mas não é ficar preso no loop do aprendiz, não. Aprendendo, aprendendo. Eu tive essa fase. Fiquei presa no loop do aprendiz quase 3 anos. Só aprendendo, aprendendo, aprendendo. Parecia uma louca do curso. Curso, 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 curso. Não é esse looping, não. É você aprender e colocar em prática. À medida que você for colocando em prática, você vai ajustando por meio de feedbacks. Ou seja, eu vou acertando a partir dos meus erros. O feedback é o erro. O erro é o acerto, porque se eu coloco em prática, é a minha tentativa de acertar. Mas, porventura, eu posso errar. Então, esse é o meu primeiro desafio. É iniciar a rotina pelo autoconhecimento. Porque à medida que eu for fracassando, eu vou reconhecendo os pontos de desenvolvimento que eu tenho. E vou ajustando. É por isso que eu falo de coragem e resiliência. As pessoas têm o hábito de começar seus negócios simplesmente porque conhecem seus negócios tecnicamente. E aí eles vão. Mas das primeiras porradas que se toma, das primeiros tropeços que se tomam, você começa a fraquejar. Por quê? Você não trabalhou a sua equipe interna, as suas forças internas, que é a capacidade de recomeçar a partir do desafio de errar. Inclusive, tem uma cultura chamada de cultura make, que é a cultura do erro, que é a prática do aprendizado por meio do erro. É a elevação do pensamento. Aí vem o aprendizado contínuo, né? E a busca por excelência nessa linha. Então, as pessoas terminam entrando em determinados negócios, mas sim antes de se conhecer. Conhecem todo o negócio, mas não estão prontas para os impactos externos que vêm. Então, comece pelo autoconhecimento. Ok, eu já quero ser protagonista, eu sei, então eu vou começar.
comece a se fortalecer. Comece entendendo quem é você, comece entendendo o seu potencial de desenvolvimento, que as pessoas chamam de gap. Gap é o que falta, é o que falta, é o que falta. Não. Comece entendendo o que você tem, não é o que falta. Porque o que vai fazer você se movimentar é o que você tem. O que falta, você vai buscar preencher. Você pode até achar que não tem, mas você tem um pouquinho daquela competência que vai te movimentar. E aí, falando de mapeamento de perfil comportamental, que é importante, você deve trabalhar com isso, precisa saber como é que está o seu grau de competência para que você consiga entregar aquilo que deve ser entregue, atingir as suas metas. Suas metas diárias para alcançar o seu objetivo. Então, o primeiro passo é você se olhar dentro daquilo que você é. Porque a partir do momento que você sabe o que você é, o que você tem, você consegue desarmar. Observe, eu tenho uma cliente que é muito importante falar, não vou citar o nome, mas eu tenho uma cliente que ela é, tipo assim, massa, maravilhosa. Em compensação, ela reconhece o seu padrão de comportamento um pouco muito para baixo. A tendência dela é a cada porrada cair, a cada porrada cair. Então, quando ela não se reconhece como uma pessoa capaz de fazer, ela não faz. Com todas as competências que ela tem. Se ela não se reconhece como capaz de fazer, ela não faz. Ela não faz por quê? Porque a equipe interna dela está desestruturada. Como é que ela vai tocar um negócio se a equipe dela está desestruturada? Como é que na primeira porrada não roda? Como é que ela vai empreender? Então, o primeiro passo é esse. E aí, quando eu digo que empreender, colocar a mão na massa, quer criar solução, quer encontrar dor do cliente, aquelas conversações que a gente já conhece sobre empreender. E aí, eu tendo recursos financeiros, tendo conhecimento técnico, tendo um aporte ou outro, não reconheço essa equipe interna, não valida essa equipe interna para a entrega do negócio, nos primeiros 2 anos, 3 anos eu quebro. E o Sebrae diz que sobrevivência nos primeiros 5 anos é uma raridade para o microempreendedor. E em tempo de crise, pior ainda. Mas isso não acontece porque às vezes falta conhecimento ou dinheiro. Falta porque falta autoconhecimento. Perfeito. Falta essa primeira gestão. É por isso que os empreendedores quebram, porque eles não reconhecem e não mapeiam talentos, não mapeiam habilidades, não mapeiam conhecimento de uma forma geral. Dele. E aí ele vai se jogando no escuro, que nem Guaraná Antártica. Se joga no escuro, vai dar certo. Aí vai, motivadão, feliz, porque alguém fez e ele acha que deu certo, porque ele viu alguém fazer e ele acha que daquela forma ele faz melhor. Mas, em compensação, isso é sistêmico. A energia dele está depositada ali. E aí faz como? Se agora eu não sei para que lado eu vou. Em derrota total, como a Cláudia está dizendo aqui. Na prática, entender que eu posso fazer é uma coisa, mas validar isso por meio de ferramentas e validar isso por meio de conhecimento e autoconhecimento, que é a capacidade de autocura para sair de um problema, estabelecer a minha energia, equilibrar o meu ponto de entrega e fazer, aí são outros 500. Por isso que as pessoas quebram. Porque normalmente quando a gente vai empreender, a gente não faz o exercício do autoconhecimento. A gente se joga no escuro achando que vai dar certo. Massa, perfeito. E eu faço até uma contribuição, né? Se é que é possível depois dessa aula que você deu aí. Mas uma coisa bacana de se dizer também é porque o autoconhecimento também te faz perceber o que precisa ser ajustado, no sentido de é muito comum para o pequeno e o microempreendedor ele ser alguém insistente, porque ele é muito apegado. Existe um vínculo emocional muito grande com o projeto, com a empresa, com a ideia. Então, ele é muito insistente. E, às vezes, até cabeça dura. Ele não consegue entender que ele pode ir para outros caminhos, que, às vezes, ele vai recuar. Que muitas vezes acontece de dar um passo, como a gente fala, né? Maior que a perna, né? Ou seja, não... E aí, a gente não está falando necessariamente do conhecimento técnico, mas da própria pessoa de entender que momento é de recuar, que momento é de pedir ajuda, que momento é de entender, olha, eu não posso dar esse passo aqui, porque senão a coisa vai desandar. Que o que acontece muitas vezes, a gente jamais deve desconsiderar a nossa intuição, né? Exatamente. O nosso conhecimento da experiência, da nossa vivência, né? Daquilo que a gente sente. A gente precisa se conectar com isso, porque isso também é nosso. Mas não só com isso. Mas não só com isso. É o que eu falo. As pessoas olham a palavra entusiasmo e acham que entusiasmo, Flávia, é esse oba-oba, essa alegria, sabe?
Cara, para você se manter uma pessoa entusiasta, você precisa ter muito foco. Porque o tanto de porrada que você toma e te provoca desequilíbrio emocional para você tomar uma decisão estratégica errada é um tapa. O que eu digo sempre é tenta focar naquilo que você tem e melhora isso, amplia isso. É muito importante que nessa jogada do entusiasmo você saia do jogo. E aí vem entusiasmo e treinamento. Você não basta ser só um entusiasta, não basta só ter energia realizadora. Você precisa treinar habilidades para chegar ao resultado que você deseja. Mas você só consegue treinar aquilo que você consegue mapear. Você não consegue fazer, realizar, empreender, se você não mapeia aquilo que é importante. Aí você trouxe. Reconhecimento de parcerias é importante. Saber que você tem o que você não tem. Reconhecimento de bons parceiros de negócio no sentido de parceiro da família, estrutural, tá? Estrutural. Aí eu falo só, não falo só do mercado, não, Ana. Trago ainda mais ou mais além. Ninguém cresce só, Flávio. Ninguém cresce só. Então, como é que está a sua família? Você é sistêmico, viu? Como é que está a sua família? Como é que estão seus relacionamentos? Como é que estão suas finanças? Como é que está seu mindset? Como é que está a sua mentalidade? Né? Como é que tá a gestão das suas emoções, sua inteligência emocional? Como é que está você no todo? A partir disso, você olha o externo. O seu primeiro raio-x. Porque a partir disso, você provém gerenciamento de tudo aquilo que precisa ser feito. E aí você vai para a parte estrutural, que é o externo. Cuida do interno para empreender e vai para o externo. Durante todo esse período em que eu fiquei em casa, eu estudei bastante. E eu ainda não estudei metade do que eu deveria estudar, mas eu estudei bastante. Ouvi muita gente. Ouvi, me coloquei na posição de aprendiz e até hoje eu disse, pedi. Sou aprendiz, porque quem aprende, quem para aprender, consegue ensinar melhor. Então, me coloquei no lugar de aprendiz para exatamente entender o mercado. E confesso para você que nesse período eu fui muito feliz dentro da pandemia, porque eu consegui empreender em tempo de crise. Mas o meu primeiro investimento foi eu mesma, e as pessoas esquecem de novo de fazer esse primeiro investimento. Então, oxigenar os pensamentos, encontrar formas de realizar essas ações e fazer isso de maneira colaborativa com a sua própria equipe interna. Colabore com você. Encontre seus sims, seus nãos. Aprenda a se superar dentro de suas dores, porque você vai sentir muitas dores. E, de novo, né? Seja persistente e age com coragem. O que é coragem? Agir com coração, que é trazer esses instintos que você tem a respeito daquilo que você acredita. Não é só significado, não é só saber que você tem que fazer aquilo por conta daquilo, mas deixar que o propósito te mova. Olha que maravilha. Sim. Empreender é deixar que o propósito te mova. No que é que você acredita? O que é que você gosta de fazer? Mas você está se preparando para o que você gosta de fazer? Você acredita que você consegue fazer o que você pretende fazer do jeito que você está agora? Que aí vem o autoconhecimento e sempre vai descer. Uhum. Sempre vai descer. A base sempre vai ser o autoconhecimento. E sim, e é o que vai levar à atitude, né? Porque às vezes a pessoa tem um final lá embaixo, né? Tem muita vontade, tem muita ideia, né? Tem muitos projetos, tem muitos desejos, que é o que a grande maioria das pessoas mais tem, o que eu queria isso, eu gostaria daquilo, mas na hora da ação, né, é que falta esse momento mesmo da pessoa agir. E mais do que isso, né, Gleides, bancar isso, né? Porque, veja, quando a gente fala em empreender, eu, por exemplo, empreendo num segmento que é o coach, que tem milhares de coaches por aí. Né? Coach de carreira é o que você mais vai achar. Se você colocar aí no Instagram, vai aparecer dezenas de milhares. Mas, um monte. Mas mesmo. observe, fale. Essa nossa live já está acabando, viu? Eu não sei não, mas é muito rápido. Daqui a pouco. Não, deixa de agonia, a gente ainda tem 15 minutos. Mas diga, fale. Não, mas veja, e aí, ao invés disso me deprimir, me diminuir, dizer, não, tem. Não, eu vou olhar quem são os meus pares, porque eu não preciso enxergar os coaches de carreira como meus inimigos, como meus adversários, como meus concorrentes, eles são parceiros. Eu canso de convidar coaches para participar de lives comigo, porque, veja, eu tenho a seguinte filosofia, Gleides, como só eu faço, como você, só você faz. Né? Então,
é esse tempero que torna as coisas diferentes. A maneira como a gente faz, né? Veja, às vezes você tem uma pessoa que tem uma bagagem acadêmica extensa, mas não sabe colocar em prática, mas não tem a empatia, né? Mas não tem o jeito, o manejo, o swing, enfim. Então, como a gente, só a gente faz e é preciso se Olha, conectar com isso. você está trazendo aí, pronto, né? Eu reservei. Eu sempre, antes de fazer uma live, eu reservo alguns pontos. O jornalista ele faz isso. Os escritores fazem isso antes de se colocar à disposição. Eu reservei exatamente isso aí para o final. Você acabou de dizer, defina a atividade como empreendedor, defina uma atividade, busca a diferenciação. O seu DNA é único. Ninguém faz o que você faz. Podem até tentar replicar, mas ninguém faz. Não vai fazer, pode até fazer, mas não vai dar certo. Não vai ser igual. Você é diferente. Você tem características únicas. Mesmo gêmeos, pessoas que são gêmeos, gêmeas, trigêmeos, que nascem iguaizinhos, juntinhos, nascem com segundos de diferença. Não saem no mesmo momento. E é nesse momento que a energia transformadora ela acontece. As pessoas não são iguais. Então, defina atividade e trabalhe com a diferenciação. A diferenciação é você. Você é o que tem de melhor e diferente no seu negócio. E acredite, tem um monte de gente vendendo picolé e tem pessoas que continuam vendendo picolé. Imagine. Sim. Então, primeiro passo, né? É você entender qual é o seu negócio, encontrar o seu propósito nesse sentido e saber o significado disso. Trabalhar a regra de ouro, de dentro para fora. Por que eu estou fazendo? O que é que está me movendo? O universo todo vai conspirar a seu favor. Algumas pessoas chamam o universo de Deus, algumas pessoas chamam o universo de tempo, de espaço, outros não, outros não. Mas não importa. Vai conspirar a seu favor. Vai chegar a sua hora. Porque o movimento te leva em direção àquilo que você deseja. Então, acredite no que você faz. Modele e converse com especialistas. Você trouxe isso aí. Os meus colegas coaches, eu trago aqui. Trago vários. Traga. A melhor experiência é com aquele que já está fazendo alguma coisa. É assim que a gente empreende. E é assim que vão nascendo novos empreendedores. Eu pego os livros, eu tenho aqui, ó, para você ver. Esses são os livros da minha semana, olha. Isso aqui é tudo estudo dessa semana. Olha os que tem aqui ainda espalhado alguns assim. Que eu toda hora pego um, abro uma coisa. Todos os livros são réplicas de teorias de alguém ou reafirmação de alguém. Quando nasce uma coisa nova, é porque alguém viu lá no espaço. Isso é empreender. Empreender é modelar. Modelar negócios que deram certos e aprender com os erros. E mesmo assim, tem gente que vai quebrando na cara o tempo todo. E tá tudo bem, porque você está tentando. Agir com coragem traz isso. O empreendedor, uma das habilidades é correr risco. Saber que vai correr risco e correr o risco. É uma característica. Identifique os seus parceiros e aprenda com os erros. Simplifique. Simplifique, Flávia. Utilize os recursos que você tem. E aí, hoje, vem se falando muito das metodologias ágeis. Simplifique o seu processo para o resultado. Hoje, um dos convites foi olhar para dentro a partir de onde você está, porque você não pode ir para a rua mais, você não pode dar um aperto de mão, você não pode sorrir mais, você não pode usar um batom, você não pode mais mostrar sua face para o outro, porque fomos convidados a usar as máscaras. E assim contém nossos espaços. E aí, agora, José, o que a gente faz? Várias empresas, inclusive o Sebrae, vem mostrando que as pessoas passaram a ressignificar o seu espaço a partir de onde estão. E onde é que elas estão? Voltamos para casa outra vez, né? E aí a criatividade, a inovação, a resiliência, o protagonismo, o propósito são convidados a vir. Agir com coragem, mesmo com medo. Coragem não é a ausência do medo, é o medo, mas sabendo que você tem expectativas positivas na frente. Então, existem várias receitas. A melhor receita em empreender nesse tempo de crise é você olhar para você, encontrar o seu propósito e o significado que são diferentes e trabalhar em busca da sua felicidade com entusiasmo. Colocar essa energia para aquilo que importa. Isso aí é o que eu penso em empreendedorismo. Eu empreendo, né? Empreendo primeiro em mim, como estrutura, e depois eu toco para frente. Comigo não tem tempo ruim. Para mim, o que vier, ajustar, vamos resolver, focar a solução, vamos trabalhar naquilo que importa. É dessa forma que eu acredito que é possível, sim, empreender em tempos de crise. Viu? Que massa, Gladys. Obrigada, viu? Demais. Adorei o bate-papo. Eu acho que a galera também curtiu demais.
A Ládia estava aqui pedindo para a gente voltar. Voltar o quê, a Ládia? Não entendi. Para quem chegou depois, meu querido Marcos, pessoal que chegou depois, a live vai ficar disponível no meu feed pelas próximas 24 horas. Depois vai para o meu IGTV e também para o meu canal no YouTube, Flávia Silva Coach de Carreira. Gleides, foi demais, foi massa demais bater esse papo com você. Que energia incrível. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de trocar experiências. Adorei esse primeiro encontro. Foi lindo Foi demais. massa. Então, gratidão, viu? Por tudo. Eu também te agradeço. E uma outra coisa, quem nasce em tempos de crise não tem tempo para correr da dor, tem que lidar com ela. Né? E aí vem em tempos de crise para quem se eu nasci na crise? Você nasce, aí vem, é um outro contexto, uma outra live, né? Você nasce em um contexto de vulnerabilidade social total, onde você não tem nem dinheiro para comprar livro, e aí você tem que se ressignificar o tempo todo. E para mim a crise sempre existiu. Então, para mim é muito mais fácil falar sobre isso. Então, quem nasce em tempo de crise sabe muito bem como lidar com essas coisas e empreender é um processo natural para quem veio dessa rotina. Minha amiga, olha, Beijo! um beijo no seu coração e muito obrigada pela oportunidade de contribuir, viu? Aos demais, muito obrigada a Ládia, a Kátia, a Ana, Liomar, Simas, a galera toda que esteve aí com a gente. Valeuzão no coração, viu? Segue lá Entusiasmo Treinamentos, Isso. Entusiasmo.treinamentos, Gleides Cazumbá e Dons que Inspiram. Não parem de tentar, porque alguém se inspira em você. Essa é a frase de ouro. Viu? Beijo! Beijo, querida. Viu? Deus te abençoe. Amém, você também.